Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 4. Comentário escrito por Thomas Tronco. Dizem assim as Sagradas Escrituras. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. O livro de Provérbios é um dos grandes presentes de Deus para seus servos. Além de conter suas instruções, como todo o restante das Escrituras, esse livro se destaca por abordar os aspectos mais diversos do cotidiano das pessoas, desde o objeto da sua fé e a natureza dos seus valores, até os pormenores do dia a dia, que muitas vezes são desconsiderados como importantes fontes de fidelidade ou de rebeldia. A autoria do livro é dita logo de início com a frase: "Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel". Salomão, de fato, é o autor da grande maioria do livro, apesar de haver porções que o rei de Israel colecionou a partir de ditos de Agur, de Lemuel e de outros sábios. Mesmo tendo nascido na mente e na experiência de terceiros, a coleção que Salomão faz desses ditos, ou a coleção dos seus ditos por outros, torna o conjunto todo obra de sua pena, e em especial de seu interesse no sentido de transmitir e ensinar sabedoria. Salomão não começa de cara a alistar os provérbios sábios que forjou ao longo do seu reinado, mas aproveita os 9 primeiros capítulos para dar instruções nas quais ele desenvolve pensamentos mais longos, argumentando a respeito deles. O início desse trecho é justamente para explicar a razão e a importância dos conselhos sábios, os quais Salomão explica que ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Significa que a experiência pessoal não é a única fonte de conhecimento, de modo que é possível aprender com os erros de outras pessoas, sem ter de passar por eles e sofrer suas consequências. Quem faz isso experimenta a sabedoria. Assim, muitos ensinos sábios são transmitidos, alguns deles repetidamente, a fim de o ouvinte compreender as palavras que dão entendimento e, em vez de apenas acumular conhecimento, colocar esses ensinos em prática no seu dia a dia. Sendo assim, o objetivo de quem escreve o livro, na função de um professor e de um conselheiro, não é apenas acadêmico ou puramente intelectual, mas ensinar as pessoas que desejam ser sábias e servir a Deus com retidão a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Requisitos fundamentais para a comunhão e para o serviço ao Senhor. É claro que o escritor sabe que seus ouvintes são carentes de ensino e que muito poucos podem ser considerados sábios, de modo que não intenta adular o ouvido de eruditos, mas ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Por isso, leve muito a sério as palavras de Provérbios e de toda a Bíblia, pois por mais que os homens insistam em fazer um elevado juízo de si mesmos, não há homem sábio que não se sujeite à direção de Deus e ao seu ensino. A sabedoria começa quando o servo de Deus sente necessidade dela e a busca nas Escrituras. A partir daí, a estrada leva um só rumo. Aproveite a viagem. Leia o comentário completo de todo o livro de Provérbios e de outros livros da Bíblia em www.igrejaredencal.org.br.